boa noite a todos que nos acompanham, né? Como eu falei antes, foram várias capacitações, então estamos tendo mais uma capacitação promovida pelo nosso Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Para quem não me conhece, eu sou Letícia Halp, eu sou diretora tesoureira e vou fazer aqui uma breve abertura dessa atividade que nós vamos ter hoje, tá? Hoje nós vamos realizar, então, o nosso segundo seminário de práticas integrativas e complementares, que vai abordar o tema Novas Possibilidades para o Farmacêutico Clínico. Esta é mais uma oportunidade, né, que o CRF, então, disponibiliza a nossa categoria para esclarecer dúvidas e atualizar os conhecimentos. Eu só vou passar alguns recados importantes, né, que coloquem seus nomes completos ali no chat, que aparece ao lado, para que a gente possa fazer a conferência e gerar os certificados no acesso restrito após o evento. Como de praxe, então, também que fiquem com seus microfones no silencioso, no mudo, para evitar ruídos durante a apresentação. Informo aqui também que a nossa apresentação ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada no acesso restrito. Então, eu solicito que anotem todas as suas perguntas, que no final nós vamos abrir para as dúvidas. Para organizar as falas, então, após o pedido do palestrante, quem tiver perguntas, se inscreva para falar. Nós vamos seguir a ordem que está ali no chat. Para o seminário, então, nós vamos ter como palestrantes as farmacêuticas, a minha xará Letícia Werman, abordando o assunto aromoterapia na pandemia, treinamento olfativo para onosmia pós-Covid. A farmacêutica Carolina Ferreira Santos, falando sobre auriculoterapia no tabagismo, experiência farmacêutica na atenção primária, e a farmacêutica Vanderly Barbosa, que falará sobre a atuação do farmacêutico na ozonioterapia. Então, desejamos a todos, né, uma excelente atividade e destacamos que o Conselho de Farmácia mantém os seus canais de contato abertos para os farmacêuticos, estudantes e demais profissionais que nos acompanham aqui também. Dá para seguirem o nosso site e conferir que podem ficar sabendo mais coisas. Como a gente falou, né, Vida Longa as PICs, a gente vê hoje as práticas integrativas cada vez tomando uma crescente, tanto no setor público como no privado, né? Eu estava falando no início ali que eu também sou homeopata, me formei lá em 2003, e a gente vê assim, ó, que fica muito feliz com essa área de atuação do farmacêutico cada vez mais sendo reconhecida. E aí eu passo por uma grande mestra, né? Mais uma bruxa que nós temos aí, da Janaína, a palavra está contigo agora. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Fico bem feliz de ver um monte de colega e um monte de alunos meus aí também, alunos e ex-alunos. Muito feliz. Então, nós fazemos parte do GTT de PICs, né, do CRF-RS, que é o grupo técnico de trabalho dessa área de PICs, com muito orgulho, né, que a gente pode estar colaborando aí com a diretoria do CRF para assuntos relacionados às PICs, representando os farmacêuticos que atuam nessas áreas, que, como a Letícia falou, estão crescendo cada vez mais. A gente vê muitos municípios implementando, muitas pessoas colocando no consultório farmacêutico, nas semanas acadêmicas, nos congressos, sempre tem esse assunto. Agora nós vamos ter também, vai ter o congresso do CRF de São Paulo, que a gente está em parceria e a gente foi convidado para palestrar, tem uma parceria do CRF também de divulgação, e eles pediram para a gente falar sobre PICs também. Então, a gente vê que, a pedido dos próprios profissionais, esse assunto vem sendo cada vez mais abordado. E eu queria apresentar, então, o nosso GTT, que fazem parte 6 bruxos, né? A Letícia falou, 6 alquimistas, a Lívia, que é homeopata e fitoterapeuta, a Fátima, que é homeopata, é farmacêutica antroposófica, aromaterapeuta e reikiana, a Clara, que é especialista em terapia floral, que foi minha aluna, e reikiana,
também gosta muito de estar estudando aromaterapia. O César, que também, meu ex-aluno, terapeuta floral, aromaterapeuta e homeopata. A Lúcia, que está aí também nos assistindo, também terapeuta floral, também minha ex-aluna. Ai, gente, esse curso deve ser bom, né? Olha quanta gente que faz. A Lúcia, terapeuta floral, fitoterapeuta, homeopata, trabalha no município aqui de Porto Alegre. E eu, que sou terapeuta floral, homeopata, reikiana e fitoterapeuta. E a gente, dentro dos nossos conhecimentos, a gente ajuda aí nas questões, nas dúvidas dos colegas e também na diretoria, quando tem esses assuntos relacionados. Então, vamos lá ao nosso evento. Sobre o curso, que é muito bom, aproveitem que tem convênio do CRF, com descontão para os farmacêuticos de 20%, e em novembro agora tem 25%. Gente, quem que tem isso, né? Tomara que a gente continue com todos esses benefícios, esses eventos, essas ajudas nessa área, que às vezes tem gente que esquece da área de Pix, mas é bem importante, e a maioria dos farmacêuticos gosta e atua de alguma forma em alguma área das práticas integrativas. Então, eu queria apresentar nossa primeira palestrante da noite. Tem que abrir aqui uma tela para ler. Que é a Letícia, como se fala, Letícia? É o mais simples do que parece, Verman. Eu também falei o Herman, viu? Como a gente... Eu fui imitar a Letícia. Eu nunca te chamei pelo sobrenome, Letícia. Verman. E a Letícia, nossa colega, vai trazer um assunto muito interessante, muito atual, que é uma terapia na pandemia, treinamento olfativo para anosmia pós-Covid, que é a perda do olfato, né, que muitas pessoas relatam, mesmo após o término da infecção por Covid, pelo coronavírus, continua com a perda de olfato, como o meu irmão está até hoje. Então, a Letícia, ela é sócia proprietária da Verman Consultoria Olfativa, com mais de 20 anos de experiência na área de perfumaria, é farmacêutica industrial pela URGS, com especialização em marketing pela PUC e especialização em aromaterapia, mestre em biotecnologia farmacêutica pela PUC. Então, com a palavra, Letícia. Oi, gente, boa noite. Então, vamos lá, posso já apresentar? Compartilhar aqui? Sim. Testa se tu consegue para ver se vai dar certo. Senão, eu tenho a tua apresentação aqui. Que engraçado, não tá abrindo aquela janela específica. Peraí. Agora. Apareceu em tela cheia? Tá abrindo. Tá? Uhum. Então tá. Então a gente vai falar de uma ferramenta que está se usando muito para... Letícia, só não está aparecendo na apresentação, assim, tá... Como é que eu vou te falar? Não tá a tela cheia. Esse probleminha que deu na apresentação, se tu conseguir passar a apresentação dela, que tava dando esse problema também antes, quando eu te testou à tarde. Ela não compartilha, a tela não fica cheia? Não fica. Tá, deixa eu ver. Peraí que eu saio daqui, né? De repente, se tu botar ela já em modo apresentação, antes de compartilhar. Não já tentamos. Mas eu não sou a pessoa mais indicada. Hoje à tarde, não... Vê se o meu dá. Ai, deu, Jana. Tá. Só que eu não enxergo nada, tá? Tô cega. Não enxergo agora ninguém. Eu me enxergo, ó. Tá bom, gente. A gente vai falar dessa ferramenta de treinamento olfativo, que na verdade é uma fisioterapia olfativa, para perda olfativa pós-Covid, né? Para anosmia pós-Covid. Ai, Jana, tu que vai ter que passar, né? Não adianta. Tá, para entrar no assunto, a gente precisa passar muito brevemente pela questão do olfato, do mecanismo do olfato. E aí, a gente vai ver aqui, bem por cima, tá? Bem simplificadamente, que a molécula odorífera, né? Ela penetra pelas fossas nasais, entra em contato com o epitélio olfativo, com os cílios, onde estão as terminações nervosas
dos neurônios do tipo 1, que vão levar essa informação para o glomérulo, que é a conexão do neurônio do tipo 1 com os neurônios do tipo 2, e ali vai ocorrer o processamento dessa informação via nervo olfatório e bulbo olfativo, vai levar a sinalização química, no caso, para o sistema límbico e gerar uma resposta. Aqui nesse slide é bem interessante a gente focar também nas células basais, localizadas ali no epitélio. Essas células, elas são responsáveis pela neurogênese, que acontece entre 6 a 8 semanas, é o timing normal de ter uma renovação celular desse tipo de neurônio. Com o Covid-19, o que se observou? Que o vírus danifica principalmente essas células basais responsáveis pela neurogênese. Por isso que a perda olfativa, muitas vezes, ela demora muito mais tempo para recuperar, para voltar o olfato ao normal ou quase normal, né? Que a gente consegue. Pode passar. Aqui eu trouxe um pouquinho, assim, da neuroanatomia, né? Da conexão do sistema olfativo com o sistema límbico, que é algo que a gente usa muito em psicoaromaterapia, né? Onde a gente vai ter uma resposta do nosso sistema límbico em termos de memória, em termos de sensações, de reações mais primitivas, sempre que a gente sentir um determinado cheiro, né? Pode passar. Jana? Já passei. Ah, tá. Bom, a aromaterapia, então, é uma prática terapêutica com uso de óleos essenciais que visa promover a saúde, o bem-estar e o equilíbrio ao ser humano em todas as suas esferas, orgânica, emocional e energética também. Então, a gente vai ter ações da ordem mais psicológica e ações mais fisiológicas também, utilizando os óleos essenciais. Aqui, bem simplificadamente, as vias de absorção dos óleos essenciais, né? Pode ser via dérmica, que não é o nosso foco aqui, mas através da penetração na pele, contato com a corrente sanguínea, então os óleos essenciais vão exercer as suas ações mais fisiológicas. Via inalação, a gente tem 2 caminhos, né? Via respiratória, atingindo os pulmões e os alvéolos pulmonares e entrando em contato com a corrente sanguínea e exercendo efeitos farmacológicos, ou pela via olfativa, né? Através do sistema do nervo olfativo, bulbo olfativo, sistema límbico, e aí aquela resposta que eu comentei para vocês, de sentimento, de memórias, de emoções. E aqui também a gente tem a rota nose to brain, que é aquela de atravessar o líquido céfalo-raquidiano. Né? E ainda tem nesse esquema, eu retirei de um artigo, não ia modificar o esquema, tem a questão da ingestão, né? Que na verdade pode ser tanto, seria o uso interno, né? Via oral, via vaginal ou via anal. Esse uso é bem restrito, é indicado em pouquíssimos casos, só com acompanhamento de um profissional especializado. Então, assim, a gente vai se ater aqui à via inalatória mesmo, que é o que a gente trabalha no treinamento olfativo. Pode passar. Então, quais são os principais distúrbios olfativos? Quando a gente fala em anosmia, sim, a anosmia é um tipo de distúrbio olfativo, mas existem vários outros. Pode passar. A gente sabe que, independente de Covid-19, cerca de 20% da população mundial possui algum tipo de distúrbio olfativo. Então, agora aumentou mais com a infecção de Covid, né? Então, a gente pode ter alterações quantitativas ou qualitativas. Nas quantitativas,
a gente pode ter hiperosmia, que seria uma hipersensibilidade do sistema olfativo, uma hipersensibilidade a moléculas odoríferas. Isso é bastante observado em casos de esquizofrenia, alguns casos de autismo também pode se observar a hiperosmia. A hiposmia, que é uma percepção diminuída das moléculas odoríferas, tanto em qualidade como em intensidade. E a anosmia, que pode ser seletiva, então eu posso ter anosmia a determinadas moléculas odoríferas em si, por exemplo, anosmia a determinados tipos de musks, é bem comum, ou a androsterona, a mentol, já tive um caso que a pessoa simplesmente não conseguia reconhecer mentol. Então, tem algumas bem específicas, mas aqui no caso de Covid-19 é uma percepção bem baixa, praticamente nula, de cheiros, tanto em identificação como em limiar. Então, a gente praticamente não detecta cheiros. E as alterações qualitativas seriam as disosmias, tanto a parosmia, que seria sentir maus odores em coisas corriqueiras, por exemplo, tudo apresenta cheiro de queimado, ou cheiro de podre, cheiro de borracha, ou a fantosmia, que são odores imaginários, que não estão no ambiente, mas que o nosso cérebro gera aquela mesma resposta que geraria para um determinado tipo de odor. Pode passar. Quais são as consequências, então, dessas alterações de olfato, né? A mais visível, a mais perceptível seria a falta de apetite e tudo que está relacionado, todas as consequências de uma falta de apetite, né? Porque cerca de 80% do nosso paladar vem do olfato. Então, quando a gente perde o olfato, automaticamente a gente perde o paladar, e se a gente perde o paladar, aquele prazer ao comer se torna diminuto e as pessoas acabam ingerindo menos alimentos, emagrecendo, enfim. A depressão também é uma retroalimentação, na verdade, né? Porque a pessoa deprimida, ela tem... como é que eu posso explicar? Assim, ela tem uma percepção de cheiros menor do que uma pessoa sem depressão. E até pela falta de vontade de viver, pela falta de contato assim, com o exterior, né? E, ao mesmo tempo, se a pessoa perde o olfato, ela acaba se deprimindo também. Por quê? Porque ela perde todo aquele colorido da vida, né? De a gente sentir o cheiro de uma flor, de a gente sentir o cheiro do filho da gente, o cheiro do parceiro, ou coisas corriqueiras, assim, a Jana falou, ainda estou de cabelo molhado, né? Pô, como é bom a gente sentir aquele cheiro de banho recém-tomado, né? Isso tudo vai-se embora quando a gente perde o olfato. Então, muitas pessoas se deprimem por não estar sentindo o cheiro. As doenças neurodegenerativas também, a perda de olfato, ela é um dos marcadores para algumas doenças neurodegenerativas, principalmente Parkinson e Alzheimer. Então, a gente tem que cerca de 10 a 15 anos antes dos sintomas clássicos e dos marcadores clássicos dessas doenças, a gente já vai ter uma perda significativa de olfato. E tem alguns estudos que relacionam também a diminuição de olfato com índices maiores de mortalidade. Enfim, pode passar. Então, como causas de alterações no olfato, a gente tem inúmeras causas, né? Mais comum, rinite alérgica e sinusite, a pós-traumática ou pós-infecção, doenças neurodegenerativas, o próprio envelhecimento também, a gente vai ter uma diminuição gradativa dessa capacidade de reconhecer odores, e outras desordens não sinonasais, desde síndromes de Kalman, que é uma ordem genética, é congênito, né? Ou algumas patologias, como insuficiência renal crônica,
ou depois de tratamentos, por exemplo, com quimioterápicos. Então, a gente vai ter algumas causas. Qual é a diferença da perda de olfato com Covid-19, por exemplo? O que se observou? Ela não está relacionada, assim como acontece, por exemplo, quando a gente tem um resfriado, uma gripe, que normalmente ocorre uma hiposmia, uma anosmia temporária e por excesso de muco, né? Porque obstrui e realmente aí diminui a capacidade olfativa. No Covid-19 não precisa ter excesso de muco, não precisa nem ter muco excessivo no nariz. É uma perda de olfato que não depende de uma ordem física, assim. Pode passar. E qual é o tratamento para essas alterações de olfato? Então, tem bastante artigos, eu vou trazer alguns para vocês, algumas evidências desse treinamento olfativo, que na verdade é uma fisioterapia olfativa. É um tratamento bem simples de ser feito, mas requer muita paciência, muita resiliência, porque a pessoa precisa fazer por bastante tempo. É como se fosse realmente uma fisioterapia. Corticoides tópicos ou sistêmicos, insulina intranasal está sendo pesquisada, e tratamento cirúrgico no caso de pólipos, realmente de alguma obstrução. Gente, um parênteses bem importante aqui. Quando eu terminei, eu fiz o meu mestrado com perda de olfato em comprometimento cognitivo leve e doença de Alzheimer. E, ok, tinha artigos na área e tal, mas ainda era bem pouco, comparando com outras patologias, assim, não era muito explorado. Tanto é que o mecanismo do olfato ainda não está 100% elucidado. É uma coisa de todos os nossos sentidos, é o menos estudado, né? A quantificação dessas alterações de olfato também é bem complicada, são testes que são poucos médicos e clínicas que disponibilizam, então acaba sendo uma coisa muito mais da percepção pessoal mesmo. Mas com Covid-19, assim, o interesse pelo olfato, pelo sistema olfativo, por tudo, cresceu enormemente, assim. Então, eu tenho muita esperança que daqui para frente seja um sentido mais explorado e mais entendido, né? Pode passar, Jana. Então, com a Covid-19, a gente já tem mais de 600 estudos, agora já deve ter um pouco mais também, relacionados com perda de olfato. Eu recebo semanalmente de um pesquisador alguns artigos, as últimas publicações, assim, e olha, toda semana tem 10, 15 publicações na área. Então, tem muita coisa só relacionado à Covid-19. 70% a 85% das pessoas relatam essa perda de olfato depois da infecção. A prevalência é maior em jovens, em mulheres e em populações ocidentais. Teve um artigo onde eles fizeram um mapeamento, assim, e realmente em populações orientais, essa perda de olfato não é tão significativa. Mas, ainda assim, é um marcador, não deixa de ser um marcador para a doença, né, para o Covid-19, essa perda de olfato. Cerca de 1/3 das pessoas não tem sensibilidade para perceber essa perda de olfato. Então, isso é uma falha, inclusive, dos estudos, né? Porque a gente tem essa dificuldade. Quando não é uma perda muito brusca, as pessoas não percebem. É diferente da visão, por exemplo, que a gente logo percebe. Nossa, tá tudo meio embaçado, não estou conseguindo enxergar direito. Não. A perda de olfato, ela é mais sutil. Então, e a gente não aprende a prestar atenção no olfato, né? Então, muitas pessoas não percebem essa perda de olfato. Não foi ainda observada, documentada, uma relação causal, né, entre severidade da doença e essa perda olfativa. O vírus danifica, então, as células que mantêm a integridade do tecido olfativo,
Tem até uma teoria que diz que o nosso organismo, então, para prevenir essa entrada do vírus no nosso cérebro, né, através da via nose to brain, que seria feito tipo um shutdown dessas células de regeneração para evitar esse transporte de moléculas odoríferas, enfim. Não sei, é uma das teorias que está sendo estudada, tá? Pode passar, já. Então, cerca de 2/3 das pessoas recuperam o olfato após 6 a 8 semanas da infecção, mas tem algumas pessoas que levam mais tempo e estão relacionando algumas comorbidades, essa perda de olfato mais persistente, como, por exemplo, diabetes e algumas outras, tá? Então, para a recuperação do olfato, tem sido indicado o treinamento olfativo. Pode passar, Jana. Esse treinamento olfativo, do modo como a gente vai conversar hoje, ele foi reportado pela primeira vez por um pesquisador, o Dr. Thomas Hummel, em 2009. Então, seria nada mais do que uma exposição diária e repetida a odores comuns e diferentes entre si, diariamente, repetidamente, e a gente acaba tendo um efeito de neuroplasticidade e recuperando uma parte, pelo menos, né, ou boa parte do olfato. Então, ele tem sido indicado para disfunções olfativas pós-infecciosas, pós-traumáticas, idiopáticas e relacionadas também a envelhecimento. Tem relatos de aumento de até 10,3 pontos no score TDI, que score TDI é resultado de avaliação de limiar de detecção, discriminação e identificação de odores. É um teste chamado Sniffing Sticks, com umas canetas com a ponta perfumada, assim. Então, o score aumentar 10 pontos nessa avaliação é bastante coisa, assim. A gente observa, em geral, uma melhora na discriminação, que normalmente se tem 3 canetinhas, né, 2 com o mesmo cheiro e uma com um cheiro diferente, então não precisa nomear, identificar aquele odor, mas dizer qual deles que é o diferente, tá? E na identificação também, onde a gente recebe uma canetinha e tem que dizer, isso aqui é maçã, isso aqui é limão, ou... Enfim, pode falar, pode passar. Então, ele leva a uma reorganização das conexões neurais num processo conhecido como neuroplasticidade, e o mecanismo exato ainda não é conhecido. Existem alguns estudos que falam da importância da higiene nasal antes de fazer o treinamento olfativo, o que faz todo sentido, né? Porque aí a gente dá uma boa limpada para conseguir detectar melhor os odores. E também pode se associar com, se for o caso, né, com indicação médica, um corticoide tópico também para diminuir a inflamação local, se necessário. Existem vários estudos, tá, pré-clínicos, in vitro, na real, de alguns óleos essenciais que são promotores de neurogênese. Então, aí a gente encaixa laranja, lavanda, turmérico, sândalo, amiris e a bergamota. E todos aqueles óleos ricos em linalol. Curiosamente, esses óleos não estão prescritos, não constam nesses treinamentos olfativos, nesses estudos todos com treinamento olfativo. Por isso, a gente não entrou muito no mérito deles. Pode passar, Jana. Então, existe um site de uma organização não governamental da Inglaterra, que é a Absent, que é uma organização voltada para pessoas com anosmia. Eles são super completos, assim, eles têm muito artigo científico. Eles, em conjunto com aquele pesquisador, o Thomas Hummel, eles
bolaram, então, um guia para esse treinamento olfativo. Depois eu vou mostrar para vocês, tem até um aplicativo onde dá para colocar os resultados desse treinamento olfativo, mas o site é todo em inglês. Mas a Abraroma, aqui no Brasil, acabou traduzindo o material do treinamento olfativo para o português e está lá disponível no site da Abraroma, claro, com licença da Absente. Pode passar. Então, do que consiste esse treinamento olfativo com óleos essenciais, que é o que a gente vai se ater aqui, né? São 4 frascos contendo óleos essenciais de eucalipto, cravo da Índia, limão Tahiti e rosa damascena. A rosa é um dos óleos mais caros em perfumaria e em aromaterapia. Então, sugere-se a substituição por gerânio, por ter uma composição dos constituintes majoritários similar ao óleo da rosa e ser infinitamente mais barato. Então, a gente consegue os mesmos resultados com o óleo de gerânio. Qual é a ideia? Inspirar cada frasco por cerca de 20 segundos, dá um tempo de 30 segundos entre um frasco e outro, se possível 2 vezes ao dia, e anotar, bem importante, anotar os resultados, porque a gente acaba, como o acesso a testes de olfato, né, de capacidade olfativa, é bem restrito, é limitado, os testes em geral são caros, porque são todos importados, então a gente faz um comparativo do início do tratamento, do início do treinamento, com o final do treinamento. Então, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, anotar. Como que eu estou percebendo esse odor? Ele é fraco? Ele é mediano? Ele é forte? Esse cheiro me lembra o quê? Não precisa dizer que é um gerânio bourbon. Não. Esse cheiro me lembra uma flor que tinha na casa da minha avó. Esse cheiro me lembra massinha escolar. Não tem problema. Mas conseguir falar um pouco sobre esses cheiros e discriminar um pouco, porque no início não vai cheirar nada, na maioria das vezes. Então, é importante isso. Tá? É um processo lento, ele leva aí cerca de 6 semanas, no mínimo, até, tem estudos com 36 semanas. Tá? Pode passar, já. Então, em conjunto com a Fátima, da Belladonna, a gente desenvolveu um kit para facilitar esse treinamento olfativo. Então, tem ali os 4 frasquinhos, os maiores são os frascos de treinamento. Dentro tem um dispositivo com óleo essencial. E ainda tem refis com óleo essencial, ou a pessoa pode adquirir os óleos e ir pingando uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, eu diria que seria necessário. Se os frascos forem bem vedados, fica bem tranquilo de fazer uma vez por mês. E aí o ideal é realmente cheirar 2 vezes ao dia, se possível, todos os dias, se não faz 5 dias para 2, mais 5 dias para 2, para dar um descanso. E aqui é o link para aquele aplicativo para registrar esse diário olfativo, se não quiser fazer na mão, mas ele está todo em inglês. Tá? Pode passar, Jana. Então, qual é a vantagem, né? Existem alguns estudos com químicos definidos, a maioria dos estudos é com óleo essencial, mas com químico definido a gente não vai ter as propriedades que os óleos essenciais nos trazem, graças a Deus. Então, a gente pode aproveitar esse momento de fazer o treinamento olfativo para ter o benefício dos óleos essenciais. Então, por exemplo, o gerânio, ele é anti-inflamatório, ele pode ser usado na pele, que não vem ao caso aqui, mas ele é um tônico do sistema nervoso. O eucalipto também é antisséptico, mucolítico, expectorante. Ele facilita a concentração, o limão Tahiti é antisséptico, antioxidante, mucolítico, purificador, auxilia também na concentração. E o cravo, que já é um grande conhecido nosso, né? Todo mundo que fez faculdade de farmácia, eu acho que extraiu o eugenol. E ele é analgésico, anti-infeccioso, imunoestimulante, tônico geral e promove autoconfiança e coragem.
São todos atributos que são interessantes quando a gente está saindo de um caso de Covid, né? Eu acho que não faz mal ter esse atributo. Então, eu sou super favorável, suspeita, mas eu indico fortemente que se realize esse treinamento com óleos essenciais. Pode passar, Jana. Então, eu trouxe aqui alguns artigos, tá? Só para mostrar para vocês que não é invenção da nossa cabeça esse treinamento olfativo, essa fisioterapia olfativa. Tem vários artigos, esse aqui ele é de 2015. Esse aqui mostra o aumento, eles fizeram o treinamento olfativo convencional, que é o COT, e um treinamento olfativo modificado. No convencional, a gente observa ali, ó, um incremento da capacidade olfativa até, bem importante, até 24 semanas de treinamento. Depois, eles extrapolaram até 36 semanas. Então, o incremento já não foi mais tão grande assim, mas até aí. E no modificado, eles pegaram, então, 3 grupos de 4 odores e faziam 1 mês de treinamento com cada um dos grupos, e aí iam intercalando esses grupos. Então, eles obtiveram resultados melhores do que usando só os mesmos 4 óleos, né? Pode passar, já. Esse outro artigo aqui mostra a associação entre o treinamento olfativo e aumento de conectividade neural em adultos, em pós-infecção viral, né? Então, o treinamento ocorreu por 12 semanas, cheirando 2 vezes ao dia, com aqueles óleos, inclusive eles usaram rosa aqui. Os pacientes foram acompanhados por ressonância magnética, que não é fácil de encontrar, né? 20 controles e 12 pacientes. Para participar do estudo, eles tinham que ter reportado perda olfativa de maior do que 3 meses, tá? E durante o treinamento, então, houve um aumento da conectividade neural no córtex visual, tendo diminuído depois do treinamento, a conexão visão-olfato, né? Pode passar, já. Aqui fica mais fácil de observar. Nas cores quentes, a gente observa uma maior conectividade neural. E quando a pessoa está se expondo ao treinamento, ou seja, está com um olfato prejudicado, aumenta, como uma forma de adaptação, a conectividade com a região visual. E à medida que o olfato vai sendo reestabelecido, essa conectividade diminui, são as conexões aqui em azul, em cores frias. Tá? Pode passar. Esse outro artigo aqui também mostra, através de ressonância, espessamento de regiões cerebrais associadas ao olfato, tais como giro frontal inferior, giro fusiforme bilateral e córtex entorrinal direito. Aqui eles fizeram um treinamento com álcool feniletílico e N-butanol. Que horror, né? Pode passar. Esse aqui é um artigo de revisão, onde eles avaliaram 8 publicações prévias, tá? Eles conseguiram aí juntar um N de 601 participantes. O treinamento olfativo aqui também ocorreu com químicos definidos, então com álcool feniletílico, eucaliptol, citronela e eugenol. Os controles não foram submetidos a treinamento olfativo e eles fizeram avaliação de olfato inicial, com aquelas canetinhas olfativas, e final. Um treinamento em média de 30 semanas, e ele foi mais efetivo do que nenhuma intervenção em pacientes com déficit olfativo de diversas origens. Então, os controles não tinham treinamento e os testes tinham o treinamento olfativo. E aqui é interessante que eles observaram, então, que um melhor resultado para treinamento olfativo pós-infecção, melhor do que pós-traumático e melhor do que a perda de olfato idiopática. Pode passar. Esse aqui eu achei interessante também, porque ele mostra a interconexão entre as funções olfativas, gustativas, que a gente tinha falado anteriormente, do paladar, né? E do trigêmeo.
Então, a maioria dos odores vai estimular também as terminações de trigêmeos presentes na cavidade bucal e nasal, responsáveis pela sensação de irritação, dor, aquele sparkling, a coceira, pressão e temperatura. Então, por exemplo, o mentol, né? A canela, por exemplo, que dá aquela sensação quente, a gente vai ter pelo trigêmeo. Então, sabe, Letícia, que a canela é muito interessante, porque a canela, ela tem só o aroma, né? Se tu tapar o nariz e provar ela, ela não tem nem sabor. Não tem. É impressionante, é um teste muito bom da gente fazer. Sabe que nesse artigo aqui eles falaram que os poucos alimentos que se a gente tampa o nariz e prova o alimento, os poucos que não mudam é pera e maçã, que não tem nenhuma estimulação, praticamente nula a estimulação de trigêmeo, né? Então, anósmicos e hipósmicos, eles são menos sensíveis a estímulos dos trigêmeos, tá? Então, o treinamento olfativo, aqui eles indicam que se utilize odores bimodais, ou seja, que estimulem bem o sistema olfativo e também o trigêmeo, que pode ser bem interessante de estudar mais adiante. Pode passar, já. Jana, pode passar. Aí. Aqui, então, desse mesmo artigo, eles mostram a conectividade funcional. Então, em normósmicos, é uma palavra horrível, mas enfim... a conexão olfativa em azul, a somatosensorial em amarelo e a integrativa em vermelho. Então, isso aqui é para pessoas com olfato normal. E nas pessoas anósmicas, antes do treinamento, então, a conectividade neural olfativa é nula. A somatosensorial é baixa e a integrativa é mediana. E após o treinamento, fica bem fácil de observar aqui um incremento dessa conectividade neural. Também foram 10 pacientes anósmicos e 14 controles saudáveis. E aqui eles usaram odores de canela, baunilha, laranja, rosa, mentol e banana. Eles podiam escolher 4 desses 6 odores. Pode passar. Aqui é mais um artigo de revisão, bem grande agora, pós-Covid-19, onde eles avaliaram, então, essas alterações olfativas e gustativas na pós-Covid, né? E os tratamentos, então, com corticoides tópicos ou sistêmicos e treinamento olfativo. Nenhum desses tratamentos é oficialmente validado, tá? Então, a gente vai ter aqui... Eles fizeram um comparativo muito bacana. Então, a gente tem 2 artigos de aplicação intranasal de corticoide e um estudo de caso de suplementação sistêmica com corticoide. 2 artigos comparando a administração intranasal de corticoide associada a treinamento olfativo versus treinamento olfativo sozinho. 2 com suplementação sistêmica de corticoide associada a treinamento olfativo ou apenas o treinamento olfativo, e um estudo de treinamento olfativo apenas. E considerando riscos e benefícios de todos os tratamentos, eles observaram que o treinamento olfativo é mais vantajoso frente às outras modalidades terapêuticas oferecidas. Claro, o uso de corticoide tópico ou sistêmico ainda divide opinião dos especialistas, tá? Pode passar, Jana. Aqui o treinamento olfativo com estimulação visual, tá? Déficit olfativo persistente de pelo menos 1 mês após a infecção por Covid, 4 semanas de treinamento olfativo, e aqui eles fizeram autoavaliação de olfato, eles não usaram nenhum método para avaliar o olfato. E eles tiveram um N bem grande, de 548 pacientes, e um resultado de 64,4% dos pacientes tiveram melhora no olfato. Pode passar. Bom, como que os aromaterapeutas, né, os farmacêuticos especializados em aromaterapia, podem ajudar?
A aromaterapia por inalação, ela pode ter efeito mesmo em pessoas anósmicas, então aquele benefício que eu falei anteriormente, dos óleos, de usar os óleos essenciais, mesmo a pessoa com um déficit olfativo, ela pode se beneficiar da ação fisiológica desses óleos essenciais. Ela talvez não tenha a ação sutil deles, mas a ação fisiológica via absorção, ela vai ter. Ajudar a implementar esse treinamento olfativo, auxiliar, né? Adaptar, então, esse protocolo para públicos de exceção. Então, claro, se o paciente ele for idoso, crianças, gestantes, a gente pode, daqui a pouco, mudar os óleos que vai utilizar, né? Para serem cheiros relevantes para essas pessoas. Adaptar, então, os protocolos para hiposmia e anosmia. Isso eu falo para protocolo geral de aromaterapia. E também para quem tem hiperosmia. A gente acaba não prestando atenção, mas, assim, a gente pode estar criando um mal-estar numa pessoa com hiperosmia se a gente expor ela a um cheiro muito forte. Então, pode ser pior para aquela pessoa do que não ser exposta, né? Ou diminuir a dosagem também já ajuda bastante. E ficar atentos para distúrbios de olfato do paciente. Chega alguém na farmácia, diz que perdeu o olfato e tal, fez o treinamento olfativo, não volta o olfato. Dá uma olhada se essa pessoa, né, daqui a pouco é uma pessoa de mais idade, teve uma perda muito brusca de olfato, daqui a pouco é importante buscar auxílio de algum médico para ver se não pode ser um sinalizador de algo mais grave, como uma doença neurodegenerativa mesmo. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Seria isso, eu deixei depois a bibliografia para vocês, se vocês quiserem ver os artigos que eu listei ali, que eu comentei, e fico à disposição se vocês tiverem mais perguntas. A dinâmica nós vamos fazer como, Jana? A gente vai fazendo os questionamentos agora, já direto para a Letícia, vamos fazer todas as apresentações e deixar no final. O que vocês acham melhor? Acho que a gente vai deixar no final. Tá, perfeito. Falando eu e a Chay para render melhor o tempo, ótimo, deixar para o final, pode ser? Pode ser. Parabéns, Letícia. A gente já anotou as perguntas aqui. Muito bom. Tá, obrigada. Já vou falar para o meu irmão assistir, porque está precisando. Deixa eu ver, então, para apresentar a próxima palestrante. Nossa próxima palestra é auriculoterapia no tabagismo, experiência farmacêutica na atenção primária. Farmacêutica Carolina Ferreira Santos, que eu também tenho orgulho de dizer que foi minha aluna, farmacêutica generalista pela URGS, mestranda no PPG Farmacologia e Terapêutica na URGS, residente do 2º ano da Residência Multi... O que é APS? Residência Multiprofissional de Atenção Primária. Muito bem, de Porto Alegre, do município de Porto Alegre, e também especialista em terapia floral, com muito orgulho. Tu consegue compartilhar, Carol? Ver se o teu dá certo. Acho que dá. Ai, tem 101 pessoas, gente. Deu certo, né? Deu. Já vai aparecer. Então, toca a ficha, Carol. Contigo a palavra. Então, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz com esse convite para falar um pouco sobre a auriculoterapia no tratamento do tabagismo, que é uma coisa que eu trabalho não há tanto tempo, mas que eu gosto muito e acredito muito. Então, eu preparei mais, assim, slides para compartilhar um pouco a minha experiência nessa área. E tu também fez o teu trabalho de conclusão, né, do curso de florais sobre o uso de terapia floral em tabagistas também, né? Fiz o trabalho de conclusão também na unidade eu trabalho um pouco com isso, assim. É um pouco mais difícil, né? Porque o floral é um custo elevado, né? Para fornecer, né? Mas
também, o tabagismo é uma coisa que, falando já um pouco, né, introduzindo o assunto, ele é a maior causa evitável de adoecimento e morte precoce. Por ano, mais de 8 milhões de pessoas morrem, né, em decorrência do abuso do tabaco. E no Brasil, aproximadamente 443 pessoas morrem por dia em decorrência desse vício, né? Além disso, é um grave problema de saúde pública, tem um custo de aproximadamente 125 bilhões aos sistemas de saúde. E os dados do INCA apontam que 80% dos fumantes querem parar de fumar, mas apenas 3% conseguem, né? É uma droga lícita, então a gente tem uma falsa ilusão dos usuários e da comunidade em geral de que é uma droga mais tranquila, de deixar um vício. Muitos usuários falam, eu paro quando eu quero, né? Não procuram auxílio. E as pessoas, a despeito, né, das várias campanhas do Ministério da Saúde contra a favor, né, da cessação do tabagismo e prevenindo, né, com que os jovens não iniciem esse hábito, esse vício, a gente ainda tem muitos jovens iniciando esse vício, né? E a gente tem muitas pessoas que não se conscientizam e não procuram ajuda e se negam a perceber os malefícios que vão adquirindo, né, no decorrer da vida, em decorrência do hábito de fumar. Então, em decorrência, né, desse custo elevado, dessa grande mortalidade, o Ministério da Saúde tem diversas estratégias em relação a isso, né? A portaria do Ministério 571 de 2013 dispõe, então, né, sobre o cuidado à pessoa tabagista no âmbito da rede de atenção primária, a saúde das pessoas com doenças crônicas. O tabagismo é uma condição que envolve uma dependência física e psicológica, né? Então é mais uma questão, mais um agravante. A dependência psicológica, ela é de difícil manejo. Muitas pessoas têm o cigarro, a grande maioria, inclusive, dos tabagistas tem um cigarro como um parceiro, um amigo. É bem comum que os usuários relatem uma bengala, né? Que usam o cigarro como uma bengala para ajudar a resolver os problemas. Então, a dependência psicológica, eu diria, assim, que é bem mais difícil de manejar do que a dependência física. Então, já se sabe que melhores resultados são obtidos com abordagens integrativas. Então, as estratégias do tratamento incluem terapias não farmacológicas, né, como a terapia cognitivo-comportamental e a terapia de aconselhamento, em grupo ou individual. Em geral, se prioriza, né, o atendimento em grupo. E também combinações com terapias farmacológicas, né, que pelo SUS a gente tem disponível a bupropiona e adesivos de reposição de nicotina. Apesar disso, o tabagismo vem se mostrado uma condição recorrente e é cada dia mais relevante que novas estratégias sejam buscadas, procuradas para o tratamento. E, com isso, a auriculoterapia ela vem sendo amplamente estudada, diversos estudos vêm se desenvolvendo em relação a essa terapia alternativa no tratamento do tabagismo. Então, é uma terapia que utiliza o pavilhão auricular para tratar desordens, né, do organismo. Realiza estímulos, né, através de estímulos que podem ser realizados com sementes, esferas metálicas, cristais ou agulhas semipermanentes. No meu caso, eu utilizo sempre semente de mostarda. É uma terapia fácil e de rápida aplicação.
além de ser uma técnica relativamente barata, por isso se torna factível, né, possível e fácil de implementar no SUS. E é muito bem aceita pelos usuários, principalmente por ser uma técnica pouco invasiva, com raros efeitos adversos e pouquíssimas contraindicações. Então, assim, a grande maioria dos usuários consegue, né, fazer, se beneficiar da auriculoterapia. Aqui, só um pouco das legislações, né? Em 2006, a gente teve a Política Nacional, né, das Práticas Integrativas, atualmente já são várias outras foram adicionadas, tem essa segunda edição de 2015. Em relação à acupuntura pelo profissional farmacêutico, né, o Conselho Federal de Farmácia, em 2000, publicou a resolução 353, e em 2009, a resolução 516 definiu os aspectos técnicos do exercício da acupuntura na medicina tradicional chinesa como especialidade do farmacêutico. Um pouquinho, assim, de porquê, né, que eu me interessei por isso. Em janeiro de 2018, eu assumi a assistência farmacêutica do município de Mostardas através de um processo seletivo. E foi uma busca do corpo médico, assim, os médicos me procuravam muito para ver o que a gente tinha, né, de recurso para tratar o tabagismo, que é muito reincidente no município. Então, eu fui atrás e em agosto de 2018 eu fiz a capacitação do Programa Nacional de Controle de Tabagismo, né? Desde o início, a gente teve uma procura gigantesca no município pelo programa, né? E a gente sempre trabalhava em grupos e sempre tinha uma lista de espera muito grande. Mas o que eu fui percebendo é que, à medida que esses usuários que tinham interesse de parar de fumar não tinham contraindicações ao uso das terapias farmacológicas, né? Ou que iniciavam o uso da medicação e apresentavam efeitos colaterais que não suportavam seguir o uso, eles se frustravam no sentido de que não tinham, assim, de que teriam que seguir, entre aspas, sozinhos, né? E acabavam abandonando, assim. Então, na época, uma enfermeira do município tinha, né, capacitação em auriculoterapia, e aí a gente conversando, ela propôs, né, de iniciar essa abordagem. E a gente iniciou já mais para o fim do ano de 2018, e foi incrível o resultado, assim, os usuários ficaram muito satisfeitos, a adesão foi muito melhor, a fase de manutenção tinha muito mais usuários do que antes, né? A gente tem, principalmente afeta as mulheres, né? Quando elas param de fumar, tem um ganho de peso relativamente significativo para a grande maioria, e isso é um motivo de recaída, assim, ou de desistir do tratamento, e com a auriculoterapia, isso foi um efeito que reduziu bastante, elas sentiram muito, viram de forma muito positivamente, muito positiva. Então, em setembro de 2019, aí já, o CRF ofereceu o curso de práticas integrativas e complementares, e eu, então, realizei a capacitação em auriculoterapia. E aí, em março de 2020, eu iniciei a residência. No município de Mostardas, a gente teve uma demanda tão grande que a enfermeira sozinha não dava conta, né? Então, acabou que a gente teve que não oferecer mais para todos os participantes do grupo. E aí, no momento que eu fiz a capacitação, a gente pôde expandir esse atendimento.
e oferecer para outros grupos também, o que foi muito interessante. A gente sempre teve resultados muito positivos com a auriculoterapia, além da realização, né, da prática integrativa. Tem também um estreitamento de vínculo entre profissional e usuário, por ser um encontro semanal de avaliação. Aí, em março de 2020, eu iniciei na residência multiprofissional em atenção primária da Secretaria Municipal de Porto Alegre. A minha lotação é a Unidade de Saúde Santa Marta. Devido à pandemia, a unidade, não só a unidade, né, todos os grupos de todos os tipos de tratamento foram extintos. E para a unidade isso foi uma coisa impactante, assim, os usuários sentiram muita falta do grupo, tinha muita procura antes da pandemia, era um grupo já bem constituído ali na unidade. Então, a gente, por ser uma residência multiprofissional, é composta por núcleo de farmácia, de enfermagem e de odonto. Então, eu e as minhas colegas, enfermeira e dentista, resolvemos acolher, né, esses atendimentos de forma individual. A gente atendia 2 turnos por semana, exclusivo tabagismo, de forma multiprofissional. O que a gente percebeu, né? Com a pandemia, os usuários tinham uma motivação muito grande para acessar o tabagismo. Já desde o início se sabia, né, que o cigarro, o vício em tabaco era um fator de risco para a Covid, então eles estavam muito preocupados com a saúde e muito motivados a acessar. Mas, por outro lado, estavam vivendo um momento de ansiedade muito grande e, como outro agravante também, trancados em casa, muito tempo desocupados, assim. E no início da pandemia tinha uma sensação assim de quando acabar eu paro, né? Quando acabar eu defino a minha data. E isso foi se estendendo. Então, a gente via, né, alguns usuários que estavam motivados e tinham um grande potencial, e aí eu fazia a auriculoterapia. Tem uma questão que, assim, tanto em Mostardas quanto no município de Porto Alegre, o material para auriculoterapia eu adquiro com recurso próprio. Então, por isso que a gente não faz em todos os usuários, né? A gente faz em alguns selecionados que a gente avalia. Então, tem alguns protocolos, né, de tratamento do tabagismo e auriculoterapia, algumas publicações em protocolo, em atendimento em grupo, em que o profissional atende, né, o grupo de tabagismo e já faz a aplicação do tabagismo, da auriculoterapia ali no grupo mesmo, de forma padrão. Eu sempre fiz de forma individual, tratando, né, não só o tabagismo, mas outras questões que eu considerava importante para o sucesso do usuário nesse tratamento, né? Mas os pontos principais que eu usava, né, particularmente, eram Xemen para equilíbrio emocional, neurastenia, coração e subcórtex, para controle da ansiedade, insônia, angústia, melhora da qualidade do sono, pulmão, né, para o tratamento do trato respiratório, boca, que foi uma questão que veio por causa da multidisciplinaridade, né, como eu trabalhava junto com a minha colega que era dentista, ela abordou a questão da estomatite, né, e a gente acabou incluindo esse ponto. E aí o vício, que trata a dependência química, e a fome variava, mas em geral era um ponto que, se não no início, nas próximas sessões a gente acabava incluindo.
Tem também um curso da da Universidade Federal de Santa Catarina, que eu acabei fazendo só a parte teórica, não fiz a parte prática, né, que era presencial. E aí, nesse curso da UFSC, ele traz um guia de auriculoterapia para tabagismo baseado em evidências, e ele aponta os principais pontos outros pontos usados, né? E aí ele aponta o xemen e o pulmão como os principais pontos no tratamento do tabagismo. A gente sabe que o xemen, ele é utilizado para acalmar a mente, assim. E o ponto do pulmão, ele fortalece a energia aqui desse órgão e da respiração. Então, esses 2 pontos também, eles estão associados à liberação de peptídeos, opioides e monoaminas. Então, eles favorecem, né, estimulam a sensação de bem-estar e podem estar relacionados com a redução da ansiedade e, assim, com o desejo de fumar. Então, como que a gente fazia? Eu fazia, né, tanto em Mostardas quanto aqui. Uma média de 5 a 10 sessões por usuário, né? No intervalo de 7 dias entre as sessões, ou o menor intervalo possível. Na primeira sessão, eu orientava o usuário sobre a técnica de auriculoterapia, né? Porque as práticas integrativas, elas trabalham muito com a autonomia do usuário, e eu, como farmacêutica, acredito muito nisso. E então, para que ele entenda, né, a técnica que eu estou aplicando, a gente conversava sobre os pontos que eu ia colocar, sobre a importância de estimular os pontos, né, de 3 a 5 vezes ao dia, como estimular, o que significava quando um ponto ficava mais dolorido que o outro. Então, a primeira consulta era um pouco mais demorada, né, o primeiro encontro, mas os próximos aí já eram mais rápidos, assim. Aqui eu trouxe um relato de caso que foi assim, um caso que me marcou muito e que eu considero um dos de mais sucesso, assim, porque durante a residência a gente também atende no ambulatório que atende pessoas transexuais de Porto Alegre, que fica ali no Modelo. E então, quando a gente começou a trabalhar ali, era o auge da pandemia, né? Então, a gente atende desde o início de maneira online. A gente se encontra semanalmente ou quinzenalmente com os usuários que têm interesse em cessar tabagismo via Meet. Então, a gente atendeu em setembro do ano passado uma mulher trans de 43 anos, que tinha como comorbidades hipertensão, problemas cardíacos, e ela fumava 3 maços de cigarro por dia. O teste de Fagerstrom, que é o teste que verifica, né, o nível de dependência de nicotina, e ele vai de 0 a 10, o dela era 8, ou seja, ela tinha uma dependência muito elevada. Além disso, ela estava passando por diversos problemas pessoais, num estado de ansiedade muito intenso, assim, e ela tinha como grande motivação iniciar a hormonização, porque devido às comorbidades, né, a médica foi super clara com ela e falou dos riscos de iniciar a hormonização fumando 3 maços de cigarro por dia, né, era praticamente impossível. Então, antes mesmo de iniciar o grupo, ela iniciou bupropiona, né, com prescrição da médica. E aí ela reduziu para 1 maço por dia. Ela participou de 3 encontros com nós, em que ela oscilava muito, assim, 1 maço por dia, 2 maços, e aí ela tinha muitas crises de ansiedade, e ela nunca faltava, né? O que já é um sinal de que a pessoa está muito interessada, mas realmente ela está fazendo uso da medicação de forma correta. E ela tinha uma outra vontade muito grande, assim, que ela tomava muitos medicamentos por dia, e ela sabia, né, que se ela cessasse o tabagismo, ela ia poder reduzir de maneira considerável, assim.
Então, depois de 3 semanas de atendimento, em que ela estava já um pouco desmotivada por não conseguir reduzir, não conseguir manter, né, também, porque ela já tinha reduzido de 3 maços para 1, mas ela não conseguia manter essa redução, eu propus para ela que ela pudesse fazer, que eu pudesse, né, ofertar a auriculoterapia para ela. Em relação aos usuários do ambulatório, como a gente atende de forma online, a auriculoterapia tem esse fator que dificulta, né? Que ela teria que se deslocar até a unidade de saúde uma vez por semana, durante no mínimo 5 semanas. Mas ela aceitou, e então a gente iniciou, né? No início, os pontos usados em relação ao tabagismo foram vício, fome, metabolismo, tálamo, neurastenia, ansiedade, xemém e pulmão. A gente usou também outros pontos para tratar de outras queixas. Ela teve um resultado muito significativo. Já desde a primeira sessão, ela conseguiu se manter num maço por dia. E depois de 3 sessões, ela já teve um controle da ansiedade muito significativo e resolveu iniciar o uso de adesivo de nicotina e se manter abstinente. Então, foi um caso em que, no primeiro dia que a gente atendeu, em que a gente viu 3 maços por dia, a gente achou que seria muito difícil, né? E em menos de 60 dias, ela parou de fumar e se mantém. Então, ela teve também um resultado muito positivo em relação à ansiedade, onde ela conseguiu se manter sem fumar e sem crises de ansiedade, né? A gente acabou fazendo 10 sessões e, claro, né, ela teve muitos fatores reforçadores da vontade, né? Ela conseguiu iniciar a hormonização, ela conseguiu economizar um dinheiro bem significativo. Então, ela foi conquistando várias coisas com a cessação do tabagismo, mas é um dos casos que mais me marcou, assim. E aqui, só para ilustrar, né, eu, pelo menos, não encontrei nenhum artigo que falasse sobre a eficácia da auriculoterapia na cessação do hábito tabagista. Mas eu encontrei esse artigo e vários outros que falam sobre a eficácia na redução desse hábito, né? Por exemplo, esse artigo aqui, antes do tratamento com auriculoterapia, 39% dos usuários, né, tinham um grau muito elevado, e depois do tratamento nenhum usuário tinha grau muito elevado de dependência, né? Esse grau foi verificado pelo teste de Fagerstrom. E ao passo que somente depois do tratamento com auriculoterapia, que aproximadamente 60% dos usuários apresentaram um grau baixo ou muito baixo de dependência. Então, era isso. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, adorei. E queria dizer para vocês que a gente está batalhando lá no CFF para a regulamentação da aurículo e da aromaterapia. Faz alguns meses já que eu venho participando das reuniões, representando o Conselho do Rio Grande do Sul, com vários colegas de outros estados. A gente já tem uma resolução proposta e a gente está esperando ser avaliada pela plenária federal e, se Deus quiser, que seja aprovada logo aí para a gente poder ter mais essas áreas de atuação. Vou apresentar, então, nossa próxima palestrante. Ilustre convidada do Maranhão. A palestra vai ser Atuação do farmacêutico na ozonioterapia, a farmacêutica Vanderly Barbosa, que vai falar para a gente sobre esse assunto. Ela é farmacêutica formada pela Universidade Federal do Maranhão, farmacêutica do Hospital Municipal de Djalma Marques, perita oficial da Perícia Oficial de Natureza Criminal do Maranhão, especialista em farmácia hospitalar pela Universidade Nacional de Brasília, especialista em gestão da assistência farmacêutica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
especialista em ozonioterapia pela Associação Espanhola de Profissionais Médicos em Ozonioterapia e sócia da Semini Produtos Ozonizados Farmácia de Manipulação. E eu tô louca para saber desse assunto, que eu amo ozônio, sou muito fã. Tudo bem, Vanderly? Tem que abrir teu som, tá fechado. Tudo bem, boa noite a todos. Oi, boa noite, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui falando da ozonioterapia, que para muitos é uma técnica nova. Eu peço desculpa aí porque eu não consegui tirar essa tela da câmera. Tá divertida, tá divertida. E eu tô de plantão no hospital, e aí eu falei, eu não consegui tirar, vai essa mesmo, eu não sei nem como que ela entrou aí, porque ela é bem engraçada, né? É para a pessoa não dormir, não dar sono. Tu consegue compartilhar a tua apresentação? Eu estou tentando aqui apresentar. Sim, então, desde a Segunda Guerra Mundial, né, ela já era usada na Alemanha para tratar gangrenas de soldados, né, em feridas de guerra. Próximo. Então, o ozônio, ele possui uma forte capacidade de induzir um estresse oxidativo. Só que esse estresse oxidativo, ele é controlado e moderado quando o ozônio é administrado em doses terapêuticas precisas, né. A molécula de ozônio ela é uma molécula biológica, né? Existe na natureza, é produzida pelo organismo também, sendo que o ozônio medicinal vai ser sempre uma mistura de ozônio e oxigênio. Próximo. Nos seus diversos mecanismos de ação, ele representa um estímulo que contribui para a melhora de diversas doenças, uma vez que ele pode ajudar a recuperar de forma natural a capacidade funcional do organismo, tanto humano quanto animal. Ele é utilizado também hoje já, está liberado para os veterinários. Próximo. Bom, aqui no Brasil, a ozonioterapia ela está liberada para a maioria dos profissionais da saúde, né? Nós farmacêuticos. Em 30 de janeiro de 2020, tivemos a votação da resolução que autoriza o profissional farmacêutico a praticar a ozonioterapia. Resolução 685 de 2020, foi votada em 30 de janeiro de 2020. Próximo. Qual eu estou aí do lado do Dr. Walter, tive o prazer de participar da elaboração da resolução. Fui chamada para apresentar um trabalho, que eu vou mostrar para vocês agora, com uma criança no hospital onde eu trabalho, e a partir desse trabalho eu acabei ficando para ajudar na formulação da resolução. Próximo. Então, segundo essa resolução, uma coisa muito importante é que o farmacêutico, ele não precisa, por exemplo, da indicação de um outro profissional para que ele possa trabalhar com ozonioterapia. O próprio farmacêutico, ele vai realizar a anamnese farmacêutica, avaliar os sinais e sintomas, identificar as necessidades do paciente, bem como a utilização da ozonioterapia como prática complementar integrativa. Próximo. Vai também participar da formulação de protocolos clínicos específicos para cada paciente, implementar os diferentes protocolos necessários, de acordo com o plano de cuidado, segundo a via de administração a ser utilizada. Ele deve contribuir para a qualidade do tratamento, que deve estar baseado nas melhores evidências. Muita gente fala que a ozonioterapia não tem evidência científica. Hoje em dia temos inúmeros estudos, inclusive para tratamento de Covid, né? Foi uma coisa assim que eu vivi na pele. Eu tratei muitos pacientes com Covid a domicílio. Todos os pacientes que eu tratei, nenhum internou. Tem um caso assim que é o mais... que foi o meu pai, ele ficou com 70% do pulmão comprometido, e eu e minha irmã assumimos a responsabilidade de tratá-lo em casa com ozonioterapia, e graças a Deus ele não internou. É idoso, com 70%, talvez não tivesse voltado, né? Talvez tivesse logo entubado, e aí complica. Próximo. O farmacêutico também é responsável por escalonar as doses de ozônio medicinal a serem avaliadas e a via adequada, de acordo com a avaliação das necessidades do paciente. Ele deve disponibilizar em 2 vias o termo de consentimento livre e esclarecido, né? Ele fica com uma via e da outra para o paciente, que caso tenha algum problema, ele tem como comprovar que ele ofereceu a terapia para o paciente sabia, né? A gente explica nesse termo o que é a terapia, os riscos, os benefícios que ela pode trazer, e fica com uma via. O farmacêutico também pode aplicar o ozônio de maneira isolada em combinação, lógico, em local devidamente licenciado, que atenda às normas sanitárias vigentes, pertinentes à execução dessa atividade. Próximo. O
faz o acompanhamento farmacoterapêutico e registra no prontuário do paciente. Uma das exigências que a gente tem é de preencher o prontuário do paciente. A obrigação do farmacêutico é utilizar equipamentos e materiais apropriados, devidamente registrados na Anvisa, né? A gente tem alguns geradores excelentes, de marcas excelentes, que são registrados na Anvisa. Tem muitos que eles vendem aí a um preço bem baixo, mas que não adianta comprar, porque não tem registro na Anvisa, então a qualidade não é boa, não se pode estar usando nada para humano, né, para tratar da saúde. Um aparelho desse tem que ter registro na Anvisa. O farmacêutico também vai planejar, coordenar e participar de programas de capacitação, de educação continuada e permanente em saúde. Próximo. Planejar também atividades de pesquisa, atuar como docente colaborador em curso de extensão, formação técnica, graduação e pós-graduação. E o farmacêutico também pode responder tecnicamente pela aplicação de ozônio em clínicas e hospitais, como na desinfecção de ambientes e materiais diversos. Muitos países aí utilizaram a desinfecção com ozônio, né, na prevenção do Covid, em aeroportos, em locais públicos. Próximo. Eu acho que pulou. Pulou? O próximo já é o caso clínico mesmo? Bom, esse é o caso clínico. Próximo slide, deixa eu ver aqui. Passo próximo. Essa criança aí, ele é o primeiro caso clínico. Na realidade, essa ferida foi em decorrência de um atropelamento. Eu não sei porque esse slide está assim, mas ele era bem mais completo, né? Vinha desde o início da ferida. Então, de um atropelamento, ele entrou no hospital. Deixa eu só ver aqui um momentinho, gente. O que foi que eu fiz aqui? Vamos ver se não. Passa esse caso clínico todinho, que depois eu vou voltar ele do começo, tá bom? Pode ir passando. Quando chegar no caso clínico 2. Agora vem o próximo. Então, esse caso clínico 2, eu vou voltar depois desse caso dessa criança, que é um dos casos mais interessantes que eu tenho, né? Esses pacientes todos estavam internados no hospital onde eu trabalho, hospital de urgência e emergência. A maioria, exceto a criança, pacientes com diabetes, né? Com feridas difíceis de cicatrização, né? O chamado pé diabético. Essa aqui é uma paciente com lesão extensa em perna e face plantar do pé esquerdo, com cavidade na área plantar, com presença de esfacelo, que é a necrose, né? E em sua maior extensão, granulação. O paciente com 46 anos. Pode passar. Então, esse paciente, isso aí é o pé dele. Ele já tinha tido boa parte do seu pé amputado, né? E estava na fila de amputação para amputar a partir do joelho. No começo a gente se choca, eu também nunca me imaginei trabalhando com feridas, mas hoje em dia eu já vejo como uma coisa natural. Então, quando a gente começou o serviço, a gente conseguiu implantar numa sala, no anexo do hospital, onde ficam os pacientes com diabetes, e conseguimos retirar da fila de amputação os 10 pacientes. Esse paciente já tinha perdido uma parte do pé e estava já na fila para amputar a partir do joelho. Ele estava já aí com uma osteomielite. Pode passar. A questão já estava chegando no osso. Então, a gente fez o tratamento dele, botando o ozônio aí dentro de um saquinho, que a gente chama de bag, né? E o membro, né, ferido, fica em contato com o ozônio. Aí, como estava muito infeccionado, já numa concentração bem alta e por um tempo mais ou menos de 30 minutos. Próximo. Aqui a gente já vai vendo
aqui onde tinha aquela cavidade cheia de necrose, que já está bem menor. O ozônio, ele tem esse poder de fazer com que ele mata a bactéria e o vírus, e além disso ele estimula o crescimento de novos tecidos. Próximo. Aqui também, ó, já está bem limpinha a cavidade, não tem mais aquela área toda necrosada. Próximo. Aqui, ó, já praticamente fechado. Próximo. Aqui é a diferença de quando a gente iniciou o tratamento, né, que o médico queria amputar, e quando a gente terminou. Quando a gente terminou, aí já estava no ponto de fazer um enxerto de pele. Acabou a infecção, esse paciente ele já vinha internado há quase 1 ano, já tinha tomado todos os ciclos de antibióticos, né? Uma vantagem do ozônio é que ele não induz a resistência bacteriana. Próximo. E ele não perdeu a perna. Então, o paciente iniciou o tratamento 15/10/2018, realizou 26 sessões de ozonioterapia, BEG, né, o óleo ozonizado, além de limpeza da ferida com água ozonizada, recebeu alta dia 3 de dezembro, com a ferida pronta para receber enxerto. Ele recebeu alta da ozonioterapia, mas continuou no hospital para fazer o enxerto de pele. Próximo. Esse outro paciente, uma senhora, teve amputado o dedo médio, né, com necrose, tecido de granulação com aspecto pálido. A gente tratou ela com BEG, hidrozonioterapia, água ozonizada e óleo ozonizado. Próximo. Olha a situação, ela já havia perdido um dedo, né? Essa área que a gente botou esse trabalho, realmente é uma área de pacientes bem complicados, com diabetes. Próximo. E uma das vantagens do ozônio é que ele retira esse tecido necrosado sem a necessidade de ir para o centro cirúrgico fazer o desbridamento cirúrgico, né? Próximo. Eu não sei o nome dela, mas ela está com a cara de desespero. Tá CRF reuniões. Então, vocês observam aí a diferença entre as duas figuras, como vai fechando, né, a ferida. Próximo. O do calcanhar também, fechando. Próximo. Bem mais fechado aqui, já sem a área praticamente de necrose. Ficou o espaço que era o dedinho dela que acabou sendo amputado, né? Eu estou só tentando aqui mandar a outra aula, ver se chega daqui para essa. Próximo. Então, essa paciente iniciou também, 15 de outubro, foi o dia que a gente iniciou oficialmente o trabalho no hospital, realizou 19 sessões de ozonioterapia, BEG, hidrozonioterapia, óleo ozonizado, além de limpeza da ferida com água ozonizada. Recebeu alta dia 10 de novembro, com a ferida fechada, em uso de óleo ozonizado, que foi cedido pelo hospital. Jesus. Essa paciente aqui, ela foi a minha primeira, digamos, cobaia, né? Eu vim do curso e aí encontrei, nessa época eu trabalhava no hospital universitário, ela trabalhava na nutrição. Nessa época a gente não tinha muito hábito de usar máscara, né? Usava quem trabalhava na nutrição na enfermagem. Aí eu encontrei ela na rampa do hospital com o rosto assim. Eu perguntei para ela, eu disse, desculpa, mas é acne? Ela falou, não, uma dermatite atópica que eu já tenho há 2 anos. Eu falei, olha, eu estou aí com um tratamento novo, se tu quiseres, eu posso te fazer gratuitamente, se tu quiseres testar. Aí ela foi me dizer que ela estava tomando azitromicina há 2 meses. Aí eu falei, olha, essa azitromicina realmente não vai fazer efeito, então pode suspender. Aí ela disse que ela já tinha feito tratamento com alergista, com dermatologista, e nada resolvido. E aí a gente começou a fazer o tratamento dela. Próximo. O tratamento dela foi ozônio por via retal, autohemoterapia menor e o uso do óleo ozonizado no rosto, né? Então, aqui, dia 2 de janeiro, antes dela iniciar, dia 15, após 5 doses retais de ozônio, dia 19, após 10 doses retais de ozônio e uma autohemo menor. Próximo. Eu gosto da parte dos cuidados curativos. Próximo. E aí, 16 de janeiro, 28
Não estou conseguindo ler, que está branco, mas passo o próximo. Hoje essa paciente está assim, quer dizer, autoestima, né, não tem que pague aí. Então, eu tratei ela com ozônio por via retal, intramuscular, e uso o tópico do óleo de girassol ozonizado. O óleo de girassol ozonizado, ele é um excelente cicatrizante de feridas. Excelente anti-inflamatório. O meu cachorro tem um shih tzu que, de vez em quando, o shih tzu ele tem umas coceirinhas na pele, ele odeia o cheiro, mas eu passo, e não precisa usar corticoide, nem anti-inflamatório. Então, o rosto dela está limpo, permaneceu assim, aí eu sempre pedi que ela observasse se algum alimento, né, piorava a situação. Ela falou que às vezes quando ela comia bolo, ou então alguma coisa que tivesse trigo, eu falei, evita. Mas tratou e ela já tinha tomado quase tudo enquanto antibiótico que os dermatologistas tinham passado e nada melhorava. Ozônio acabou com a dermatite dela. Próximo. Não vai não. Essa paciente aqui também pé-diabético, essa ferida dela já estava há 6 meses, essa região de calcânio é uma região muito difícil de tratar, porque é uma região muito ressecada. Dá muito trabalho. Ela já tinha feito 2 desbridamentos cirúrgicos, no segundo ela internou, pegou uma infecção, passou 10 dias internada, saiu com depressão, e aí o filho resolveu solicitar o atendimento em casa com ozônio. Próximo. E aí a gente comecei a fazer o tratamento, vocês podem ver aí já uma diferença, né, vendo o tecido novo lá embaixo, né, o ozônio ele retira todo o tecido necrosado. Próximo. Aí já uma áreazinha até sangrante, que isso é muito bom. Próximo. Próximo, vai fechando, vai diminuindo. Aí é uma região de difícil cicatrização mesmo, é uma área muito ressecada. Próximo. Pode passar. Próximo. Ó, já está quase fechando. Próximo. Próximo. Aqui já, ó, fica fechado, mas se não tomar cuidado, racha de novo. Então, a gente tratou ela com hidrozonioterapia, bag e óleo ozonizado. Próximo. Isso aqui é herpes zoster. Herpes zoster, né, é uma doença causada pelo vírus da varicela. Quem teve catapora na infância, ele fica lá inativo, né, latente na corrente sanguínea. Quando baixa a imunidade, ele aparece. E aí o pessoal aqui do interior chama de fogo selvagem, porque queima. E diz a lenda que se odiar o corpo, a pessoa morre. Eu acho que morre mesmo, porque do jeito que queima... E aí o ozônio, aí a gente usou óleo ozonizado, autohemoterapia menor. Próximo. Próximo. Travou? Oi? Não tá passando, Jana. Eu acho que a Jana na internet. A Jana que travou. Ela já volta. Travou? Passou? Ela caiu, ela já tá voltando. Oi, tô voltando. Tô só pegando aqui o caso da criança para mostrar para vocês. Rapidinho eu vou mandar. Voltando, gente, só um momentinho.
Caí. Oi. Não, né? Oi? Caiu? Eu caí no... A minha internet saiu agora, eu tive que compartilhar do computador, do celular. Espera aí, eu estou abrindo. Apareceu? Agora eu não vou ficar sem som, porque ficou muito muda. Não é meu perfil ficar muito calado. Tá aparecendo? Tá aparecendo sim. Tá. Aí que a gente parou. Oi? Ai, meu Deus, caiu de novo. Estava me escutando? Voltou. Não, quem caiu é o palestrante. Ah, meu Deus. Ah, isso aí tem que fazer uma... Tem que benzer. E ela estava aqui. Vanderly. Assim. Viu? Vanderly, tá escutando? Tu tinha travado e agora voltou. Tô. E aí acho que caiu ela. Agora ela voltou. Voltou? Já que ela tá ouvindo? Tá nos escutando, Vanderly? Oi. Sim. Vanderly. Então, a gente usa também veio. essas ventosas. Oi. Deixa eu partilhar agora que eu parei, porque eu fui tentar ver as pessoas. Deu. Tá aparecendo? Posso continuar? Sim. Pode falar então, Vanderly. Sim. Deixa eu fechar minha câmera para ver se não é legal. Por que tu não consegue ver? A tela não está aparecendo para vocês, tá gente? Aparecendo sim. O que aconteceu? Acho que a internet dela trancou. Não, eu não vejo nada, tá, gente? Só vejo a tela aqui no meu PC. Oi, Vanderly, tá nos escutando? Só que o teu microfone tá no mudo. Oi, tá me ouvindo? Sim. Pode continuar. Oi. Pode falar. Vanderly? Ai, não sei, tô cega aqui, não consigo ver ninguém. Tá me escutando? Ok. Ela não está conseguindo botar o som. No caso de sim, então pode passar o próximo. A gente usa também a ventosa, né, com ozônio. Próximo. Tá me ouvindo? Sim, estamos. Tô ouvindo, sim. Mudou aí a lâmina, o slide?
Espera agora. Oi, não estou escutando. Oi. Agora sim. Sim. Então, aqui desapareceram as lesões, né? Foi feita a autohemoterapia 2 vezes na semana, óleo ozonizado, 5 sessões de autohemoterapia menor. Próximo. E outra área de atuação também muito legal para o farmacêutico é a manipulação de produtos ozonizados. Hoje a gente tem uma farmácia chamada Semini, Saúde e Bem-Estar, onde a gente tem a parte de manipulação e temos 2 consultórios onde a gente atende a ozonioterapia. Próximo. Ah, e tem ali os florais ali que estou vendo, ó, os quânticos. As florais também da Fisioquante, e agora a gente está com a linha de florais da Semini também. Que legal. Fiz o curso da Nova Ciência, né? Aqui é atendimento a paciente. A gente trabalha também com biorressonância, com cromoterapia. Aí um pouquinho da farmácia da gente. Próximo. Próximo. O nosso carro-chefe é o óleo de girassol ozonizado. A partir do óleo a gente faz shampoo, condicionador, hidratante, o que mais? Um gel anti-acne maravilhoso, porque o óleo é de difícil aceitação para passar no rosto, então a gente coloca a melaleuca que também, né, tem propriedades antibacterianas, e aí a gente coloca e fica um gel anti-acne que é perfeito e a pessoa consegue usar. A gente tem os óvulos, as cápsulas vaginais, que essas cápsulas elas são feitas de tapioca, né? Elas se dissolvem a temperatura de 37 graus Celsius, praticamente não deixam resíduos, são muito boas para tratamento de candidíase de recorrência. Temos o supositório com óleo de girassol ozonizado para hemorroida, outras inflamações do reto. Temos as cápsulas orais, que têm comprovação científica, que são úteis até mesmo para tratamento de H. pylori. Gastrite, refluxo, úlcera. Isso aí foi um trabalho, né, que foi publicado no jornal espanhol, né, da Associação de Profissionais Médicos em Ozonioterapia. Foi o trabalho que eu fiz com a criança no hospital, ozonioterapia no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Próximo. E gratidão aí por quem deu um pouquinho do seu tempo aqui para ouvir falar um pouquinho dessa técnica que eu adoro.